Pronto, pessoal. Então, nós vamos trabalhar aí com mais um transtorno, que é o transtorno afetivo bipolar, que ele é conhecido com as siglas de TAB, tá? Transtorno afetivo bipolar. Ele também é conhecido como a bipolaridade, certo? E são aqueles transtornos bipolares que a gente já falou bastante sobre eles, que entra aí a questão daquelas duas fases, que é a fase de mania e a fase de depressão, né? É um transtorno que o paciente, que é difícil ser diagnosticado nas primeiras sessões, nas primeiras consultas, porque o paciente ele vai estar em uma das fases, né? Principalmente quando o paciente chega no serviço na fase de depressão. Aí a primeira hipótese diagnóstica do psiquiatra vai ser que esse paciente tem transtorno depressivo. Quando esse paciente, se ele oscilar frequentemente a depressão, a fase depressiva com a fase da mania, então fecha-se logo o transtorno aí como TAB, tá? Fecha-se logo o diagnóstico aí como TAB. Caso esse paciente ele não oscile rapidamente, ele passe um período aí em uma das fases, e se a primeira fase for a depressão, então ele vai ter a hipótese diagnóstico de depressão. Posteriormente, quando ele passar para outra fase, então o psiquiatra fecha o diagnóstico como bipolaridade, certo? Caso esse paciente ele já venha com já se apresente a primeira vez no serviço na fase de mania, então aí já se vai pensar na bipolaridade, ok? Então, o transtorno afetivo bipolar é uma doença mental em que o paciente alterna estados de euforia e depressão. Lembrando que o estado de euforia é a mesma coisa do estado de mania, tá? Então, vocês podem encontrar as duas nomenclaturas, tanto euforia quanto mania. É a mesma fase, certo? E daí nós temos a fase de depressão, que é a depressão propriamente dita, como nós já vimos lá no transtorno depressivo, tá? É a mesma sintomatologia da fase depressiva, são os transtornos depressivos que nós já vimos. Além de fases de normalidade intercaladas. Então, o paciente ele pode apresentar a fase depressiva, a fase mania, ele pode ter uma instabilidade. Depois ele pode oscilar para as outras fases. Tem um vídeo de Cássia Kiss no YouTube. Cássia Kiss, ela é diagnosticada, aquela atriz, ela é diagnosticada com TAB, tá? E lá ela relata, ela está no estado de estabilidade. Quando ela fez esse vídeo, né, ela estava no estado de estabilidade, manutenção e estabilidade. E daí, pessoal, ela relata que quando estava oscilando entre a fase depressiva e a fase de mania, ela descontava muito o seu emocional na sua família. Até no vídeo ela diz que pede muitas desculpas hoje aos filhos por muitas vezes terem batido neles por nenhum motivo, tá? Justamente era o fato, né, os sentimentos que ela apresentava em uma das fases, isso fazia com que ela tornasse agressiva, tá? Violenta. Então, isso precisa ser trabalhado, essas fases, cada um de acordo com a sua sintomatologia. Mais para frente, a gente vai ver a sintomatologia de cada um. Também conhecido como mania e depressão, como nós vimos aqui, é uma desordem do cérebro que causa mudanças não previstas no estado mental
energia e na habilidade de funcionar corretamente. É sério, pode destruir relacionamentos, torna a performance ruim no trabalho e escola e até mesmo leva ao suicídio. Essa questão pessoal dos relacionamentos, isso pode atrapalhar em ambas as fases. Quando o paciente está na fase depressiva e ele vai desconstruir os seus relacionamentos, por quê? Porque agora ele não sente prazer em relacionar-se com outras pessoas. Ele não sente prazer em fazer as atividades do trabalho ou ir para o trabalho. Então, ele fica, como a gente viu na depressão, sem energia e sem prazer no que antes ele fazia. Tá? Na fase de mania, é o oposto. Então, é tudo muito excessivo. Então, o paciente, ele não vai manter os seus relacionamentos, porque muitas vezes não é isso que identifica ele nessa fase. Tá? Ele quer aproveitar outros relacionamentos, tá? Ele não vai para o trabalho porque ele precisa ir para outros locais, ele precisa ir andar, ele precisa divertir-se. A sua roupa, a sua vestimenta é totalmente, como é que eu posso falar? Diferenciada, é meio bizarra, porque ele pode estar lá todo colorido, ele pode estar lá com uma vestimenta que não é adequada para o ambiente de trabalho, tá? Então, ele não vai se encaixar mais no ambiente de trabalho que ele tinha antes. Nós tínhamos uma paciente com bipolaridade, acho que eu já até falei para ela aqui, que ela disse que todo mundo era artista da Globo, né? E daí, quando, uma certa vez, a gente encaminhou ela aqui para o CAPS AD, para o CAPS 2. E daí, pessoal, boa noite. E daí, pessoal, quando eu fui, né, recepcioná-la lá no CAPS 2, e quando a gente viu, a vestimenta dela estava toda estranha, tá? Toda muito cheia de plumas, de brilho, tá? Ela estava com meia calça daquelas todas furadas, rasgadas, né? Uns brincões, uma bolsona, então tudo muito exacerbado, exagerado, certo? Mas isso é o normal para quem está na fase de mania e de euforia, tá? À vontade. Se desenvolve no final da adolescência ou início da idade adulta e pode ser tratado em pessoas com esta doença podem viver uma vida produtiva e feliz. Por que, pessoal, eles podem viver nessa vida produtiva e feliz? Devido ao processo de manutenção que esse paciente ele pode ficar, tá? Então, não imaginem que o paciente com bipolaridade, ele vai estar sempre só nas duas fases. Ele pode, sim, apresentar momentos de estabilidade. Aí nós temos os tipos da bipolaridade. Tá? Nós temos o bipolar tipo 1, que é considerado clássico. Os pacientes sofrem um ou mais episódios maníacos com duração de pelo menos uma semana e quase sempre um ou mais episódios depressivos. Tá? Então, vocês vejam que aqui o paciente ele vai oscilar na fase de mania e na fase depressiva, só que os episódios depressivos eles são mais intensos, sabe? Eles aparecem mais. Os sintomas são intensos e provocam profundas mudanças comportamentais e de conduta. O quadro pode ser grave a ponto de exigir internação hospitalar por causa do risco aumentado de suicídios e da incidência de complicações psiquiátricas. Aqui, pessoal, também acontece outra coisa,
Nessa questão, tanto do suicídio, tanto na fase de mania quanto na fase depressiva, o paciente ele pode estar apresentando pensamentos negativos em relação ao suicídio, tá? Então, veja que no bipolar tipo 1, o paciente ele sofre as duas fases, certo? A maníaca e a depressiva. Só que a fase depressiva, ela apresenta-se com mais episódios. O bipolar tipo 2, há uma alternância entre os episódios de depressão e da hipomania. Aí, pessoal, o que é hipomania? São estados mais leves de euforia, excitação, otimismo e, às vezes, de agressividade, sem prejuízo maior para o comportamento e as atividades do portador. Então, veja que no bipolar tipo 2, o paciente ele vai apresentar esse estado de mania, só que com sintomas menos agressivos, menos intensos. E isso é o que a gente chama de hipomania, né? Bipolar tipo 2, o paciente apresenta depressão e hipomania. Bipolar tipo 1, o paciente apresenta depressão e mania. E o bipolar misto, os sintomas sugerem o diagnóstico de transtorno bipolar, mas não são suficientes nem em número, nem em tempo de duração para classificar a doença nos dois tipos. Aqui no bipolar misto, o paciente ele pode oscilar mais rapidamente entre a depressão e a mania, entre a depressão e a mania. E essa oscilação, essa mudança de comportamento, ela é tão rápida que não dá para diagnosticar se esse paciente é bipolar tipo 1 ou bipolar tipo 2, certo? Aqui também na fase mista, o paciente ele pode apresentar 2 ciclos de mania, a mania e a hipomania, para depois vir a fase depressiva, certo? Por isso que fica muitas vezes para o psiquiatra difícil de diagnosticar. Então, quando ele fica com dúvidas em relação ao bipolar tipo 1 e ao bipolar tipo 2, ele prefere colocar o bipolar misto. Com a continuação do tratamento, a continuação das consultas desse paciente, aí ele vai conseguindo diferenciar se é tipo 1 ou se é tipo 2. Tranquilo? Vocês estão copiando, né? E no ciclotímico, que é outro tipo de bipolaridade, é o quadro mais leve de transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. O paciente alterna de hipomania e de depressão leve, que muitas vezes são enfrentados como próprios de um temperamento instável e irresponsável. Aqui, no ciclotímico, é o que a gente chama de labilidade de humor. Tá? O paciente, durante um dia, durante um período, ele pode apresentar essa labilidade do humor, que é a alternância do humor, tá? E daí ele vai se encaixar nesse ciclotímico. Quem é diagnosticado no ciclotímico, nunca ele vai passar uma semana com depressão, uma semana com bipolaridade ou com mania, tá? Ele vai oscilar no mesmo dia. Ele pode, no máximo, passar 2 dias na mesma fase, certo? Tranquilo com relação aos tipos? Então, veja aí, só recapitulando a questão dos tipos.
Nós temos o bipolar tipo 1, onde o paciente ele vai apresentar os períodos de mania e depressão. Só que a depressão ela é bem mais, passa mais tempo, demanda mais tempo. O bipolar tipo 2, o paciente vai apresentar depressão e hipomania, tá? Onde hipomania é a mania mais leve. No misto, o paciente vai apresentar tanto a depressão, quanto a mania, quanto a hipomania, tá? E fica difícil esse diagnóstico entre bipolar 1 e bipolar 2. E no ciclotímico, o paciente apresenta labilidade do humor, onde essa variação entre depressão e mania, depressão e hipomania, eles podem variar aí no mesmo dia. Ok? E daí nós vamos para os fatores predisponentes. Como a gente sempre fala, né, os fatores predisponentes são aqueles que nós trabalhamos lá nos determinantes. São aqueles que nós trabalhamos lá nos fatores de influência. Isso é tudo pé de porco? Tá? Todo mundo encontrou? Eu encontrei. Até para Encontra mais salgado. Mas tem que combinar mais salgado. Diz lá. R$15? R$20? 15. Um quilo. Vai ter um quilo. Aí E vai de porco. vem um quilo, né? Aqui é R$16 o quilo. Quanto? 16. Ele vai ver um pouquinho de longe. Andando na gente já vai. Então, pessoal, os fatores predisponentes entram aqueles 3 fatores que nós trabalhamos aí, né? Os fatores físicos ou biológicos, entra a questão do ambiente, entra a questão do psicológico. Pela bipolaridade, entrar nos transtornos de ansiedade, nós também temos aí como fator predisponente, como fator causal, a questão dos neurotransmissores. Ok? Então, vamos lá. Os fatores predisponentes são compostos por teorias biológicas, influências químicas e fisiológicas e teorias psicossociais. Então, dentro das teorias biológicas, nós temos aí o estudo de gêmeos. Esses estudos indicaram que se um dos gêmeos apresentar um distúrbio bipolar, o outro tem maior probabilidade de desenvolver. Então, entra aqui aquela questão genética que nós já trabalhamos dentro dos fatores de influência. Geneticamente, nós não temos nada comprovado, 100%, mas existe a questão da predisposição, de uma maior probabilidade. Tá? Estudos da família mostram que se um membro da família é bipolar, o outro tem a maior probabilidade da bipolaridade. Com relação às influências químicas, nós temos aí, os primeiros estudos associam os sintomas da depressão a uma deficiência de dopamina, tá? E um excesso funcional dessa amina. Então, o neurotransmissor serotonina parece aparecer mais baixo, né? Então, como a gente falou, a questão aí dos neurotransmissores. Sempre que a gente trabalha o transtorno de ansiedade, a gente vê uma diminuição do fluxo de serotonina e noradrenalina, principalmente, porque são eles que vêm alterar a questão do comportamento do paciente, o nosso comportamento, tá? E a questão da nossa labilidade afetiva, a questão do nosso humor. Então, sempre que a gente trabalha os transtornos de ansiedade, bipolaridade está dentro dos transtornos de ansiedade, nós vemos a diminuição aí dos neurotransmissores, principalmente a serotonina e a noradrenalina. E nós temos as teorias biopsicossociais, ou psicossociais,
Tá? Que vem a questão aí da formação da personalidade, a formação do nosso psicológico, né? Até onde nós temos o nosso psicológico forte para estar somatizando os nossos problemas e sabendo enfrentar os problemas que nós temos no nosso dia a dia, né? É a questão da formação aí do nosso psicológico em relação a tudo que a gente vivencia até hoje, né? Desde a nossa gestação, né? Da gestação da nossa mãe até os dias atuais, né? É o que a gente chama na anamnese, isso a gente chama de quê? Alguém lembra? Na anamnese, esse histórico, desde a gestação da nossa mãe até os dias de hoje, a gente chama de quê? A gente vai fazer na anamnese do paciente. Ninguém lembra? Cronologia dos fenômenos, pessoal. Lembre-se. Olha o tamanho do nome. Lembre-se que a cronologia dos fenômenos, né, é o que faz a gente estudar, que na realidade essa cronologia dos fenômenos não é nada mais que a história que o paciente conta até os dias atuais e a história que o acompanhante conta até os dias atuais. Agora nós vamos ver aí as fases, tá? Na fase de mania, como é que a gente identifica a fase de mania? Sentimentos de energia multiplicada, criatividade e euforia são comuns, tá? Então imagine nós, quando a gente acorda com aquele gás, né? Tenho coragem hoje para tudo, né? A pessoa na fase de mania, final do semestre nem tem, né? Mas esse ano, né? Você não quer nem se acordar. Então, aí no início do semestre, depois das férias, tá? Vocês estão aquele gás, aí vocês tripliquem, quadripliquem isso e o paciente na fase de mania. Ele está com energia total. É por isso que muitas vezes eles não param em casa, eles podem passar dias perambulando, tá? Alimentando-se de qualquer forma, tá? Muitas vezes eles não vão ligar para a higiene, para a aparência, porque na realidade eles querem estar no mundo, se divertir, se comunicar, tá? Então, totalmente é como se eles se libertassem do aprisionamento que eles tinham na depressão. As pessoas que experimentam um episódio maníaco frequentemente falam a 1000 por hora, dormem muito pouco e são hiperativos. Então, eles vão apresentar o quê? Eles vão ser verborreicos, porque eles vão falar demais. Se eles falam demais, é porque o pensamento está acelerado. Tá? Pensamento acelerado leva o paciente a falar rápido, a falar muito, a se tornar verborreico. Elas também podem se sentir todas poderosas, invencíveis e destinadas à grandeza. É aquilo que eu falei para vocês, né? Elas sempre são algo mais, por quê? Porque elas vão apresentar manias de grandeza. Tá? E isso está lá dentro dos delírios, certo? Delírios de grandeza, então sempre eles são pessoas ricas demais, pessoas poderosas demais, né? Destaques demais. As pessoas da fase mania se sentem bem no início, mas tendem a perder seu controle. Elas muitas vezes se comportam de forma imprudente durante um episódio maníaco, desperdiça as economias em jogos de azar, envolve-se em atividades sexuais impróprias. Ela também pode ficar com raiva, irritada e agressiva, e alguns podem apresentar delírios ou alucinações
questão da irresponsabilidade. Eles não têm esse senso de responsabilidade. E também não têm a noção disso. Certo? É por isso que muitas vezes, né, realmente eles gastam todas as suas economias. Até o exemplo que eu já dei aqui, eles riem no velório do pai, da mãe, porque eles não têm essa noção. Tá? Eles não têm esse senso. Tá? O senso comum, eles perdem nessa fase de mania. É por isso que, quando o paciente sai da fase de depressão e entra na fase de mania, nós precisamos orientar a família que ele continua precisando de cuidados, que ele continua precisando de vigilância, certo? Porque muitas vezes a família, ele se curou, ele está bem, porque agora ele está andando demais, saiu ontem de casa, até hoje ele não chegou, tá? Mas o que será que ele está fazendo? Então, a família, ela deve seguir junto com o paciente, no sentido do controle, certo? E que esse paciente fique sendo acompanhado ainda no caos, tá? Além disso, pessoal, nessa fase de mania, além dos antidepressivos que esse paciente usava, devido à fase de depressão, agora nós temos que inserir aqui os estabilizadores do humor, para controlar esse humor do paciente, esse humor exacerbado, essa alegria patológica. Tá? A fase de hipomania é uma forma menos grave de mania, né? Que nós já vimos que está aí na bipolar 2, no tipo, né? Pessoas em estado hipomaníaco sentem-se eufóricas, dinâmicas e produtivas, mas são capazes de tocar adiante sua vida cotidiana e nunca perdem o controle com a realidade. Para outros, pode parecer que as pessoas com hipomania estão simplesmente em um estado de bom humor. No entanto, a hipomania pode resultar em decisões ruins que prejudicam relacionamentos, carreiras e reputações. Além disso, elas muitas vezes se agravam a ponto de chegar à mania severa ou é seguida por quadro depressivo. Tá? Então, aqui que a gente encontra muito no bipolar misto. No bipolar misto, o paciente ele pode ficar oscilando até no mesmo, de um ciclo para outro, entre mania e hipomania. Os sintomas mais intensos e os sintomas menos intensos. E depois ele passar para a fase de depressão, tá? Então, no bipolar misto, não é obrigado o paciente estar oscilando apenas para mania, depressão. Mania, depressão, não. Ele pode ter mania, hipomania e depressão. Certo? E daí nós temos a fase, né, da depressão. Pessoas com depressão bipolar também tendem a mover-se, a falar devagar, dormir muito e ganhar peso. Além disso, elas são mais propensas a desenvolver depressão psicótica, que seria uma depressão psicótica. Ótimo. Psicose traz a questão das alucinações. Então, se é uma depressão psicótica, é uma depressão com alucinações. Tá? É a condição em que perdem contato com a realidade e experimentam grande deficiência no trabalho e nas atividades sociais. Tá? Então, veja, pessoal, que a bipolaridade, quando o paciente está muito grave, ela oscila desta maneira, tá? Quando o paciente apresenta um controle da doença através dos medicamentos, através das terapias, ele pode chegar a isso, certo? Então, ele pode oscilar muito e ele pode oscilar pouco com relação à depressão e à mania, ou hipomania, certo? Então, é nessas oscilações menores onde o paciente ele vai tomando controle da doença
e ele pode chegar na fase de manutenção e estabilidade, tá? Onde o paciente bipolar ele vai conseguir realizar o seu trabalho, vai conseguir manter as suas relações pessoais, certo? Porém, ele é um dos transtornos que o paciente se mantém menos tempo na fase de manutenção, daí ele já pode vir com os sintomas bem exacerbados, certo? Então, aqui, como a gente já falou em transtornos, que o paciente pode passar 10, 15, 20 anos no período de manutenção, na bipolaridade não se chega a 10, 15, 20 anos, tá? Pode passar 5, 6, isso a literatura de Dalgal Arrundo fala, tá certo? Se vocês pegarem o livro lá, ele está na biblioteca virtual também. Então, aí o paciente pode passar nesse estado de controle e depois ficar exacerbado os sintomas, tá? As fases aí. E daí nós temos os sintomas, tá? Nós temos, na fase de mania, distrair-se facilmente, redução da necessidade de sono, capacidade de discernimento diminuída, compulsão alimentar, uso excessivo de drogas hiperativas, fala em excesso, e a fase maníaca do transtorno bipolar pode durar dias até meses. Tá? No paciente com um histórico bem longo, longo da bipolaridade, principalmente do tipo 1, essas fases elas podem durar por muito tempo. Tá? É por isso que eu digo para vocês, se o paciente ele chegou na fase de depressão e essa fase durar muito tempo, ele vai ter uma hipótese diagnóstica de depressão. Tá? Até um belo dia o paciente mudou a fase. Aí ele vai para a hipótese diagnóstica da bipolaridade. Fase depressiva. Desânimo diário ou tristeza, dificuldade em se concentrar, de tomar decisões, fadiga, sente-se inútil, sem esperança ou culpa, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas e baixa estima, né? Então, são os mesmos sintomas que a gente viu quando a gente estudou lá a depressão. O diagnóstico, ele é clínico, baseado no levantamento e no relato dos sintomas pelo próprio paciente, para amigos ou família. Em geral, ele leva mais de 10 anos, viu, Paulo? Para ser concluído, porque os sintomas podem ser confundidos com outras doenças, como a questão da esquizofrenia, da depressão, síndrome do pânico, distúrbios de ansiedade. Porque, como a gente já falou, o TAB, ele entra nos transtornos de ansiedade. Daí a importância de estabelecer o diagnóstico diferencial antes de fechar o diagnóstico, tá? Quando a gente fala nesse diagnóstico diferencial, pessoal, nós estamos falando na hipótese diagnóstica. O tratamento, nós temos aí a psicofarmacologia, os estabilizadores do humor, anticonvulsivantes, antipsicóticos e antidepressivos. Os estabilizadores do humor vão controlar a fase de mania. Tá? Os anticonvulsivantes entram também como os estabilizadores do humor, porque o paciente, na fase de mania, ele pode apresentar convulsões. Tá? Os antipsicóticos, caso esse paciente apresente delírios. E os antidepressivos para os sintomas da depressão. Intervenção psicológica, que são as terapias, mudança no estilo de vida, não fazer uso de drogas e álcool, e hábitos saudáveis de alimentação, sono e redução dos níveis de estresse. Essa questão do sono, a gente viu que na fase de mania há um padrão desregulado do sono.
E, então, isso tem que ser trabalhado com o paciente dentro da terapia. E essa questão da redução dos níveis de estresse, isso pode ajudar o paciente que está na fase de manutenção. Tá? Então, ele vai aprender a ter o controle com os estresses, os problemas que nós temos no nosso dia a dia, e aprender a somatizar esses problemas sem isso estar interferindo no seu dia a dia. Tá? Tranquilo? Cuidados de enfermagem, nós temos aí a atuação de enfermagem na identificação precoce de alterações de comportamento e outros sinais crônicos de transtornos psiquiátricos são de suma importância além do acompanhamento medicamentoso. Com relação ao medicamentoso, a gente sabe que isso já é nosso, já é uma função nossa, né? Quando a gente viu urgência e emergência, nós vimos aí a questão de pacientes que tomam doses muito baixas, aí com medicação, pacientes que tomam doses muito altas, a supermedicação e a alternância precoce com relação à troca dos medicamentos. Então, isso já é papel nosso. Com relação à enfermagem está identificando, pessoal, pacientes gestantes, quando elas já apresentam um quadro típico de depressão na gestação e no pós-parto, são pacientes que correm risco de desenvolver bipolaridade. Tá? Então, da importância da gente estar identificando isso no período gestacional. Cabe ainda aos profissionais de saúde promover discursos com a família e comunidade nessa questão da bipolaridade, principalmente aí para que a sociedade ela entenda e a família também ela entenda, principalmente nessa fase de mania, que o paciente ainda requer cuidados, tá? Que a sociedade ela pode ajudar muito numa busca ativa de um paciente na bipolaridade fase de mania. E deve também o enfermeiro utilizar a sua própria personalidade, compreensão e habilidade para o desenvolvimento de atitudes satisfatórias para lidar com situações difíceis frente ao paciente. É a questão, pessoal, de nós abraçarmos esse paciente, tá? De acordo com a sua sintomatologia, de acordo com a fase em que ele está, e que a gente converse com o paciente, converse com a família, converse com a sociedade, para que isso seja trabalhado. Ok?